Pessoal, continuando aí, mais um exemplo aí, ó. Na figura a seguir, consideremos quadrados de lado x, 6 e 9. Vamos determinar o perímetro do quadrado de lado x. Observe que aqui é o seguinte, o perímetro aqui é calcular o valor do lado e multiplicar por 4, porque o quadrado tem 4 lados e perímetro é a soma dos lados, beleza? Para isso, olha só, vou colocar alguns pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Para a gente trabalhar aqui a semelhança de triângulos. Olha só, observe que aqui a gente tem dois triângulos semelhantes, que são eles, o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui de cima, e o triângulo CDE. Né? Pelo caso ângulo-ângulo, por exemplo, eu posso falar que eles são semelhantes. Uma vez que isso aqui é paralelo a isso aqui é paralelo a isso aqui, você tem que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, e que esse ângulo A é igual a esse ângulo C, que esse ângulo aqui é igual ao ângulo E, então ele tem os três ângulos iguais, consequentemente eles são triângulos semelhantes aí. O triângulo ABC, ele vai ter o seguinte, ó, esse lado aqui, ó, de B até C, é o valor de um lado desse quadrado de lado 6, então ele mede 6. Aqui, ó, a distância de B até A é pensar o seguinte, ó, esse quadrado tem lado 9, esse quadrado tem lado 6. Então, a diferença entre esses dois é isso aqui, ó, que é 3. Ó. Certo? Aqui é 3, aqui é 6. No desenho não está parecendo que esse aqui é menor do que esse aqui, mas é só para representar isso aí, viu, gente? O triângulo CDE é o seguinte, ó, a distância de D até E é x. Tá aqui, ó, x. Essa distância de C até aqui embaixo é o lado do quadrado de lado 6. Ó. Então, daqui até aqui mede 6. Esse pedacinho aqui é x. Então, esse pedaço de cima é 6 menos x. Está aqui. Ó. Como esses triângulos são semelhantes, então eu posso trabalhar aqui a questão da razão de semelhança. 6 dividido por x é igual a 3 dividido por 6 menos x. Ó. Multiplicando cruzado aqui, vai dar isso aqui. Menos 6x passa para cá 3x, ó, passa para cá 6x, com 3x, 9x. Passo 9 dividindo, x igual a 4. Como pediu o perímetro, então é só fazer 4 vezes 4, porque os 4 lados medem 4. 4 vezes 4, 16. Então o perímetro desse quadrado aí, ó, é igual a 16. Beleza? Então aqui eu não coloquei a resposta, mas a resposta é 16, que é o perímetro, a soma dos lados do quadrado. Algumas observações aí, ó. Consideremos dois triângulos semelhantes de razão de semelhança igual a K. Então, olha só, coloquei aqui, ó, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, considerando que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, se eu dividir, ó, esse lado pelo seu correspondente, né, o valor desse lado dividido por esse correspondente e o valor desse lado dividido por esse correspondente, isso vai ser igual, né, porque eles são semelhantes, então eles são proporcionais. E essa proporcionalidade deles eu vou chamar de K. E esse K é chamado de razão de semelhança, certo? Se a razão entre os lados for igual a K, então a gente tem algumas consequências disso. Quais são elas? Primeiro, a razão entre os perímetros também é K. O que quer dizer isso? Se dividir no lado do menor pelo lado do maior dá K, se eu somar os três lados do menor, ou seja, o perímetro do menor, somar os três lados do maior, ou seja, o perímetro do maior, e dividir um pelo outro, também vai dar K, certo? Na verdade é o seguinte, todas as medidas que a gente trabalha para um triângulo e para o outro, a razão entre elas sempre vai dar K. Por exemplo, a razão entre as alturas é K. Eu peguei aqui a altura referente à base BC. Vamos supor que a altura do triângulo menor é H e vamos supor que a altura do triângulo maior é H'. Né? Então, dividindo H por H', a resposta também vai ser K. Né? Então, qualquer medida, né? A razão entre as bissetrizes, por exemplo, aqui, ó, bissetriz é essa reta aqui que divide o ângulo em duas partes iguais. Ó. Então, esse lado de K é igual a esse lado de K. Eu chamei bissetriz aqui de B. Aqui a bissetriz vai ser essa reta aqui, que divide esse ângulo em duas partes iguais. Ou seja, se esse ângulo for 60, do lado de cá sobra 30, do lado de cá sobra 30. Né? Eu chamei ela aqui de B'. Se a razão entre os dois é K, então quer dizer B dividido por B' também vai dar K. E assim por diante. Ó, razão entre os raios dos círculos inscritos. O que quer dizer círculos inscritos?
Inscrito quer dizer dentro. Imagina os dois triângulos, cada um deles com um círculo aqui dentro. Suponhamos que o raio desse círculo aqui dentro é R e que o círculo esse círculo aqui dentro tenha raio igual a R'. Então, isso aqui é um círculo inscrito, ele está dentro do triângulo. Então, a divisão de R por R' também dá K. A mesma coisa acontece se os círculos forem circunscritos. Circunscritos é fora. Então, olha a diferença de inscrito para circunscrito. Quando eu falo que o círculo é inscrito, ele é dentro. Quando o círculo é circunscrito, ele é fora. Observa que os pontos aqui, os vértices, vão ser pontos que são sobre a circunferência. Suponhamos que o raio desse círculo aqui, ó, seja R maiúsculo, e o raio, lembrando que o raio é a distância do centro até a beirada, ó, seja R'. Então, a diferença, a divisão entre R e R' também vai dar K, né? E isso vai se perpetuar. Qualquer medida que eu pegar do triângulo menor pelo triângulo menor vai dar essa razão de semelhança que, nesse caso, a gente está chamando de K aí, beleza?